Olá, bem-vindo a todos. Iniciando aqui o 15º capítulo do podcast Eu e Meu Avô. Nós estamos estudando o livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. No episódio de hoje a gente vai fazer a leitura da carta 12 desse livro. É importante lembrar que no capítulo anterior foi um capítulo que o Lewis ele trabalhou o tema ali da risada, né? Se a risada é sempre algo positivo ou se é algo negativo, esclarecer os tipos, né, de risada, de momentos, né? Então, a risada por uma alegria genuína, por uma diversão, a risada também por uma questão que ele chama de petulância no livro, né? Mas que a gente no capítulo anterior, estudando, chegamos à conclusão de que seria até mais se encaixaria melhor no que o Lewis descreve o termo jocoso, né? Que foi um termo que o senhor trouxe e Entre as pessoas jocosas, a piada sempre assumida como algo natural, mesmo que ele faça uma jocosidade para algo sagrado, sim, considerado os salões londrinos, algo assim, muito bom, de, principalmente quando é sobre... Interessante assim que o, na biografia de Thomas More, né, que foi considerado santo pela igreja, teve aquilo com Henrique VIII, né, e ele chegou a ser o chanceler, né, o segundo homem do reino, né? Ele era católico e Henrique VIII o pressionou para ele se converter ao anglicanismo, para ele aceitar que ele casasse, se divorciasse e casasse com... Não me lembro qual era o nome da mulher. E, e ele não quis e foi sentenciado à morte. Ele morreu por causa disso, morreu pela fé dele. Ele não abandonou a fé católica pela anglicana, né? Interessante que na biografia dele dizem que ele era, apesar de ser assim um homem muito sério, ele gostava de zombar, fazia zombarias, né? Era um defeito tanto dele quanto de Erasmo de Roterdã, uhum, que as pessoas muito inteligentes, né, são capazes de fazer zombaria com os outros, né, que acham que os outros são ignorantes, né? E então Thomas More era zombava, né? Jocoso, né? Fazia jocosidades. Mas ele não fazia com as coisas sagradas, ele fazia com as autoridades, né? Tanto ele quanto Erasmo. Erasmo e ele não eram de fazer jocosidades, zombarias contra as coisas sagradas. Eles faziam contra os absurdos da época, né? Assim, de uhum. comportamento. Tanto que no livro A Utopia, de Thomas More, né? Que foi o primeiro livro de utopia, depois de Platão, que Platão escreveu um livro sem colocar esse nome, né? Ele foi fazer uma zombaria, Platão, do governo democrático de Atenas, porque o governo democrático de Atenas que sentenciou o Sócrates a beber o veneno, né? E muita democracia que tinha em Atenas, né? Democracia é uma palavrinha, não vamos tecer comentários sobre essa palavra, porque começa já com demo, né? É. Polvo. Muito interessante, né? Demo, polvo. E quem é que disse que, eu acho que foi até o próprio Platão, ou foi Platão ou foi Aristóteles que falou que dos 5 regimes políticos possíveis, só não é pior do que a tirania, né? É a democracia, né? Então, o campeão mundial é a tirania, né? Uhum. E a tirania muitas vezes se vale da democracia, se esconde e é tirania, né? Tem alguns lugares no mundo que hoje, né, são democráticos e na verdade são tiranos, né? Então eles faziam jocosidades, né, zombarias a esse tipo de sistema democrático, né? E
E aí Thomas More era... Porque tinham os dois, eles estudavam. Um cara, eu estava lendo, não conheço a obra dele, que é Luciano, que era um romano, e que era o rei da ironia, né? Ele, todos os escritos dele eram versos irônicos em relação àquela turminha lá de Roma, né? Sim. E, e eles gostavam disso, então eles pegaram o estilo irônico do Luciano lá. Tem um segundo nome. Aí mas isso é interessante, né? O Thomas More, que foi considerado um santo, ele zombava dos poderosos. E na Utopia, ele construiu algo muito, muito legal, porque Américo Vespúcio, quando chegou e quem descobriu foi o Colombo, entre aspas, né? Descobriu entre aspas, né? Porque tem muita controvérsia que já tinha sido descoberta e tal, por vikings e tudo mais. Mas o reconhecido é Colombo. E por que não é Colômbia do Sul, Colômbia do Norte? É América do Sul, América do Norte. Pois é Américo Vespúcio, que escreveu um monte de crônicas assim que o Éden, eu até falei no anterior, sabe, sobre isso, que eu lembro. Então aí quando ele voltou lá, né, causou uma comoção na Europa. Até disse, volto a dizer, né, que alguns vamos dizer assim, teólogos da Igreja Católica achavam que, pelos relatos do Américo, que o pecado capital não tinha acontecido, né, no Novo Mundo. Os selvagens, entre aspas, como eles diziam, tinham sido... o bom selvagem do Rousseau veio daí. Os selvagens estou usando o termo que eles usavam, né? Porque nessa perspectiva os selvagens eram eles, né? Eles não tinham o pecado capital, então eles viviam num Éden, né? O Éden não, não foi abandonado aqui pela América, né? Como foi lá naquelas regiões da Europa, Ásia, África. Mas aí depois veio o Staten, né? Van Staten, e quebrou tudo aquilo, né? Até comentei aí. Mas o interessante é que o Thomas More ele pega esse negócio e cria então utopia, que era uma palavra que não existia. Ele gerou uma... Tem um termo que se diz disso quando se pega algo de um outro idioma, é transliteração. Ele transliterou, né, algumas palavras em latim e criou utopia, que quer dizer nenhures. Nenhures, lugar nenhum. Um lugar que não existe. Então, o povo procura utopias, lugar nenhum, lugares que não existem. E colocam todas as fichas num estado redentor, né? Haverá um estado redentor um dia, né, que libertará o homem e a mulher, as crianças, desse sistema cruel. Essa conversa, né? Isso é muito antigo, né? Isso remonta a um grupo Porque na época das heresias da Igreja Católica foi se construindo, ao longo dos anos, né, diversas, eh, diversas ideologias cristãs, vamos dizer assim. Aí isso é para outra coisa. Então, a utopia, né, do Thomas More, que desenha um sistema ideal. Só que não é tirania. Só que uma tirania baseada em sábios. Os sábios, né, governarão a, a, governavam aquele lugar. Como eram sábios, eles só faziam coisas boas e achatavam os outros ficavam bem próximos uns dos outros, assim, em termos de, né, direitos e deveres. Mas viviam muito bem, obrigado, todo mundo dividia tudo, aquela conversa, até as mulheres, né? Então havia uma liberdade boa, né?
E os sábios controlavam tudo isso, né? Quer dizer, a nova ordem mundial é exatamente essa utopia, né? De que eles vão... A China vive isso, né? Eles estão organizando totalmente a sociedade. Todo chinês é feliz, mas todo é achatado. A arte da China acabou, porque a arte é contraste. Fala de um artista chinês atual. Acabaram com a arte na China. E era assim, os chineses eram quais chineses também, né? Que eram diversas etnias dentro da China. Ficou só a Han, que é do Mao Tse-tung. Tem uns nomes que já vêm. Já tem nomes que vêm encomendados. Nós vamos lá. Meu querido Vermelindo, vou ler um pouquinho aí você lê depois. Sim, Obviamente você está fazendo um grande progresso. Meu único medo é que para tentar apressar o paciente, você o faça perceber a real situação em que se encontra. Quer dizer, até os diabos têm paciência. Opa, desliga aí um pouquinho. gravar. Pois você e eu, que vemos essa situação como ela é realmente, não devemos nunca nos esquecer do quanto isso parecerá totalmente diferente para ele. Quer dizer, eles não querem, o Skrill não quer que ele perceba exatamente. Então o outro não pode apressar, tem que deixar o tempo. O tempo vai levá-lo para a casa do pai. Então não pode apressar. É uma espécie de paciência demoníaca, né? Nós sabemos que o fizemos mudar de rumo, uma vez que você já o está levando para longe da órbita do inimigo, lentamente. Não é uma paciência, né? Paciência é diferente, a ciência da paz. Aqui é diferente, é uma... Qual seria uma palavra boa para colocar aqui? Os diabos, eles... Eu vou buscar uma palavra para indicar exatamente assim esse jogo diabólico de ir devagarinho, né? Assim, levando com alguma... Vai cozinhando o paciente em cozinhando fogo baixo, né? até chegar esquentando. No oculto, né? Ali no jogo do oculto, né? No sutil. No sutil. Mas ele deve ser levado a imaginar que todas as escolhas que provocaram essa mudança são triviais, irrevogáveis. Quer dizer, ele pode a qualquer momento mudar o vermezinho humano. Então, olha onde é que ele age, ele manda ele agir. Mas ele deve ser levado a imaginar que todas as escolhas que provocaram essa mudança são triviais, coisas do dia a dia, né? E irrevogáveis. Não se pode permitir que ele suspeite de que está, ainda que muito lentamente, distanciando-se do Sol, numa rota que o levará ao frio e à escuridão do espaço sideral. Lewis era, né? Por essa razão, estou quase feliz de ouvir que ele ainda frequenta a igreja, que ele ainda frequenta a igreja e ainda comungue. Sei que há perigos nisso, mas qualquer coisa é melhor do que deixá-lo se dar conta do rompimento definitivo com os primeiros meses de sua vida cristã. Desde que mantenha os hábitos exteriores do cristão, ele ainda pode ser levado a pensar acerca de si mesmo como alguém que tenha, sim, conquistado alguns novos amigos e divertimentos, mas cujo estado espiritual é o mesmo de 6 semanas atrás. Vai você.
E, enquanto ele pensar assim, não teremos que brigar com o arrependimento explícito de um pecado definitivo, totalmente reconhecido, mas apenas com um sentimento vazio, o qual é bastante incômodo, diga-se de passagem, de que ele não estava se comportando muito bem ultimamente. Essa leve inquietação. Aqui é interessante que ele não quer que ele perceba um pecado definitivo, porque isso Sim. pode acordá-lo da hipnose, né? Do Deus Hipnos, né? Sim. Essa leve inquietação requer tratamento cuidadoso. Se ela se tornar muito forte, pode despertá-lo e estragar tudo. O que você estava falando, né? Se ficar muito forte, aí ele acorda, diz: ih, rapaz, eu tô. Mas tem que ser sutilmente ali, fogo brando, Um hábito por vez. devagarinho. Um pecadinho aqui, um pecadinho ali. Uma risada lá, uma risada colar, né? Uma mentira facial aqui, uma mentira facial ali. E vai indo. Por outro lado, se você a suprimir inteiramente, o que, a propósito, o inimigo provavelmente não vai lhe permitir fazer, vamos perder um elemento na situação que poderia reverter em nosso favor. Se permitirmos que esse sentimento sobreviva, mas não o deixarmos se tornar irresistível, nem gerar arrependimento genuíno, isso trará excelentes frutos, pois aumentará a relutância do paciente em pensar no inimigo. O sentimento que tem que sobreviver, né? É esse, vamos dizer assim, é um sentimento de que ele, né, ainda está seguindo um caminho espiritual, sem perceber a mudança sutil que está acontecendo na organização das suas crenças, dos seus hábitos. Então é isso que eles não podem deixar acontecer, que ele desperte sobre isso, né? E aí possível gerar um arrependimento genuíno, né? Se vier um arrependimento genuíno, acabou os planos deles, né? Todos os seres humanos, de quase todas as épocas, manifestam essa relutância. Mas quando pensar sobre ele, envolve encarar e intensificar a nuvem vaga de culpa semiconsciente. Essa relutância se multiplica por 10. Não, acho que não foi bem traduzido isso aqui, não. Eu também não consegui entender direito. Essa relutância, né? Quer dizer, todos os seres humanos de quase todas as épocas manifestam essa relutância. Essa palavra relutância que eu acho que ficou aqui um pouco. Acho que a relutância está falando do anterior, que fala, pois aumentará a relutância do paciente em pensar no inimigo, né? Todos os seres humanos de quase todas as épocas manifestam essa relutância. Mas quando pensar, é essa parte que eu fiquei em dúvida aqui, mas quando pensar sobre ele, envolve encarar, intensificar a nuvem vaga de culpa semiconsciente. Essa relutância se multiplica por 10. A relutância pelo que eu entendi, aqui no texto todo, é isso do paciente, né? Ficar na sombra do semiconsciente, do subconsciente, aonde ele tem alguma sensação de que pequena, de que ele não está correto, mas ele reluta em admitir o erro. Então essa relutância ela tem que ser mantida, alimentada, né? Ele não pode admitir o erro. Não pode ser algo muito forte, senão ele admite. Tem que ser assim, devagarinho o veneno,
Né? Se for um venenão, ele é capaz aquela, por exemplo, assim, porque ele lembra que ele tem controle de mandar pensamentos pro paciente. Se ele mandar pensamentos muito impactantes, é sujeito o paciente acordar de que ele está sendo encaminhado para o inferno. Né? Então tem que ser um negócio, né? Que ele relute a admitir que ele está indo para o inferno. Né? Ele não está indo para o inferno na perspectiva. Ele sabe semiconscientemente que algo está errado, mas não subiu para a consciência isso aí não. Foi o que eu entendi. Fez sentido para mim. Eles odeiam qualquer ideia que se associe ao inimigo, da mesma forma que pessoas em dificuldades financeiras odeiam a mera visão de seu extrato bancário. Veja, esse tipo de condução, né, dele se afastando diariamente, devagarinho, de Jesus, no caso, né, de Joshua, faz com que vai levando ele a uma situação de que só de lembrar alguma coisa de Joshua realmente, né, ele repugna, porque causa um desconforto psíquico nele, causa lembrança realmente. Ele pode ir na igreja fazer ali as exterioridades, né, para manter aquele joguinho exterior, mas lembrar genuinamente do Salvador, meu irmão, ele não vai querer. Por causa do desconforto psíquico que devagarinho está se instalando nele. Ele não pode se pensar um pecador. Ele tem que ser conduzido a um estado de anestesia em relação a isso. Vamos lá, tá ficando bom. Nesse estado, o paciente não vai negligenciar, mas gostará cada vez menos de realizar seus deveres religiosos. Irá refletir sobre eles o mínimo possível, para não perder a decência, e também não irá esquecê-los o mais rápido que puder, assim que der conta deles. É muito sutil, né? Muito, muito sutil o jogo. Algumas semanas atrás, você teve que tentá-lo para a irrealidade ou desatenção nas suas orações. Mas agora o encontrará de braços abertos para você, quase implorando que o distraia de seus propósitos e entorpeça o seu coração. Porque, assim, ele semiconscientemente, subconscientemente, ele está gostando de ser levado para aquele estado de anestesia geral. Né? Então ele diz aqui, o Skrill, né, que ele agora o encontrará de braços abertos, né? Que ele foi tentando para mostrar que as orações valem nada. Agora ele vai, quando chegarem esses pensamentos, ele vai abraçá-los muito bem. Não vale nada mesmo, sabe? Mas sem perceber que ele foi sendo levado a ter esse vazio nas suas orações, porque ele viveu uma vida falsa, né? Usando só a exterioridade ali fazendo de conta, né? Que ele era. E aí agora não quer nem mais. Está chegando um momento que ele não vai querer saber mais disso, vai refutar totalmente o que lhe disseram, né? Vai cair de braços abertos na, na tentação, né? Vai estar entorpecendo o coração. Ele vai querer que suas orações sejam irreais, pois não vai recear nada senão o contato efetivo com Joshua, com Salvador.
Esse que pode estragar todo aquele estado de anestesia, né? O seu lema será nunca mexer em vespeiro. Quer dizer, nunca confrontar aqueles hábitos, costumes que ele deixou entrar, né? Que é o melhor costumes, as crenças que ele deixou entrar na medida que ele começou a se tornar pueril, se tornar superficial, né? É muito interessante o jogo dos dois, né? À medida que essa condição for se consolidando, você será gradativamente liberto da tarefa cansativa de providenciar prazeres para usá-los como tentações. E à medida que a ansiedade e a relutância do paciente de encará-la o afastam cada vez mais da felicidade real. E como o hábito torna os prazeres da vaidade, da excitação e da irreverência cada vez menos importantes e difíceis de dispensar, pois felizmente é isso que o hábito, o costume faz com o prazer, né? Quer dizer, ele é esquisito, isso aqui é paradoxal, né? Ele vai se afastando da felicidade real e como o costume, né, torna os prazeres da vaidade, da excitação e da irreverência, aquele do jocoso, né, cada vez menos importantes. Por que são cada vez menos importantes? Porque ele já está muito entorpecido. Aí no jogo do diabo, não precisa ficar jogando com isso, não precisa mandar pensamentos jocosos, irreverentes para ele, não. Já está enlaçado. Já tá no laço, né? E de vaidade. Porque esses pensamentos são cada vez menos importantes e difíceis de dispensar. É paradoxal. Está tão arraigado que ele já nem nota isso. Ele já está... isso aí não está importante. Mas, porque virou costume. Virou costume. Alguém disse que os costumes são mais difíceis de se libertar do que os vícios, né? E o hábito, o costume faz isso com prazer. Você descobrirá que qualquer coisa ou nada será suficiente para atrair sua atenção errante. Qualquer coisa, quer dizer, aqui a concentração dele, se tornou errante. A atenção dele se tornou errante. E qualquer coisa será suficiente para atrair sua atenção errante. Não será mais preciso um bom livro, algo que realmente lhe traz prazer, para mantê-lo longe de suas orações, de seu trabalho ou de seu sono. Os classificados do jornal de ontem vão dar conta disso, de distraí-lo, né? De distraí-lo. Você poderá fazê-lo perder tempo não apenas em conversas que lhe agradem, mas também em conversas com pessoas para as quais ele não dá a mínima, sobre assuntos que o entediam, né? Entediam, de entediar, dá um tédio. Você pode... Essa eu achei engraçado, esse trecho aqui, bem o cara tá no laço, né? bom, assim. Luiz traduziu bem. Vamos lá, você pode... Lê aí. Você pode fazê-lo ficar inativo por longos períodos de tempo, ou pode mantê-lo acordado à noite, sem que esteja na festa, olhando fixamente para a lareira apagada em um quarto frio. já tá naquela melancolia depressiva dos dias modernos. Já está perto de um Rivotril. O absinto tá Absinto, surfando a onda, tá feliz demais o absinto. O absinto tá... Tá podendo, porque antes ele tinha que ficar lá fazendo um trabalho tedioso, né? Agora ele já tá podendo desfrutar, brincar com o cara, dar uma zoada. Ele já está suficientemente entorpecido. Todas as atividades saudáveis e sociáveis que queremos que ele evite podem ser inibidas
sem dar nada em troca. De modo que ao menos ele possa dizer, como um dos meus próprios pacientes ao chegar aqui no inferno: vejo agora que desperdicei a maior parte da minha vida sem fazer o que deveria, nem o que desejava. Eu me lembrei de Fernando Pessoa, ele tem um pequeno dito que diz assim: somos dois abismos, um poço fitando o céu. Quer dizer, o poço, é mais fácil ir para o poço do que para o céu. O poço fita, né? Fita o céu. E aí é mais fácil o poço ganhar, é mais fácil o abismo poço ganhar do que o abismo céu. O abismo céu é a expansão da consciência, né? O poço não, o poço é a anestesia total da consciência. Não tem consciência mais de nada. E eles são craques, porque lembra que absinto é uma bebida que embriaga. Está embriagado totalmente. Os cristãos descrevem o inimigo como alguém sem o qual nada é forte. E o nada é bem forte. Forte o bastante para roubar os melhores anos de uma pessoa. Não em doces pecados, mas um sombrio desvaneio da mente sobre Sabe-se lá o quê? sabe-se lá o quê, nem por quê. Na satisfação de curiosidades tão débeis que o homem se torna apenas semiconsciente delas, tamborilando os dedos e sapateando, assobiando canções das quais não gosta, ou em um longo e turvo labirinto de fantasias que não dão nem prazer nem satisfazem a ambição para lhe dar algum sabor, mas que, tendo sido iniciadas pelo acaso, interessante esse acaso aqui, né? A criatura estará fraca e inebriada demais para se livrar delas. Foi minando a vontade, né? Foi deixando a vontade da pessoa cada vez mais débil, né? Pessoa cada vez mais enlaçada no vazio. Lembra a palavra vazio? E nem isso ele percebe. Ele sente que algo existe, mas ele não consegue mais fazer. Ele não consegue mais dar nome aos bois do que ele sente, nem entender como ele chegou até ali. Aí é uma boa hora para entrar um psicólogo materialista para dizer para ele que ele tem que cair de boca, né? Que isso tudo aí vai criticá-lo, né? Ele vai falar sobre a religião, ele vai, viu? Não adiantou nada essa tua religião, né? Porque o psicólogo não acredita nisso que o Lewis diz, que existe o diabo. Raramente, quer dizer, você pega 1 milhão de psicólogos, vamos dizer, um que acredite nisso aqui é difícil. Tá? Não tem isso. Então é sempre gera mais labirinto ainda, né? E aí é sujeito um bom psicólogo levá-lo a ficar escravo dos instintos, né? Ele sai da indiferença, dessa anestesia, para cair de braços em eros, né? No erotismo. Tentar preencher o vazio, né? Você foi muito reprimido, né? Você reprimiu demais com essa tal religião que não te deu nada. As responsabilidades. Isso aí. Agora é a hora de você se libertar disso e, claro que existem bons psicólogos. Não estou falando aqui disso. Existem bons psicólogos que são capazes de mostrar para o paciente que ele, na verdade, foi enlaçado por um jogo maligno, né? Que ele estava vindo, mas ele mudou um pouquinho a caminhada e agora ele está colhendo esse vazio. Existem
bons profissionais nisso. Você dirá que esses são pecados muito ínfimos e, sem dúvida, como todos os tentadores jovens, você está ansioso para poder reportar perversidades espetaculares. Mas lembre-se de que a única coisa que importa é o quanto você consegue afastar o homem do inimigo. Não importa quão pequenos são os pecados, desde que seu efeito acumulativo seja o de desviar o homem para longe e para fora da luz, direto para o nada. O assassinato não será melhor que o carteado, se este der conta do recado. Quer dizer, se o carteado, o jogo, né, o vício no jogo, pode levar o paciente cada vez mais para longe da luz e cada vez mais direto rumo ao nada existencial, né? É tão eficiente quanto levá-lo a assassinar alguém. A estrada mais segura para o inferno é gradativa. A ladeira é suave, o solo é macio, sem curvas acentuadas, sem marcos e sem postes indicadores. Legal, né? Poeta, né? Um poeta. Me lembrei do Tolkien, né? Concluiu, né? Me lembrei do Tolkien, aquele Árvore e Folha, né? E ele falando sobre Féria. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Féria seria o lugar da onde vêm as fadas, né? Todas as histórias que ele trouxe vêm desse lugar. Féria. Que é da onde vem o termo feérico, que é um termo que diz ele em alguns momentos ele é a fantasia, em outros momentos é como se fosse uma imaginação ativa, criativa, né? Você que vai escolher a estrada de Féria. Tem pelo menos 3 estradas em Féria. Esse aqui é o famoso livrinho que eu já comentei, né? É um conto, né? Sobre histórias de fadas, que traz a Féria. É o reino das histórias de fadas, que é amplo e profundo, alto e cheio de muitas coisas, toda maneira de feras e pássaros se encontra lá, né? É imago, né? É a imaginação. Eu dei esse nome, né? Lembra do jogo? Sim, lembro. Mares sem costas e incontáveis estradas, belezas, que é o encantamento e perigo sempre presente. Alegria e tristeza tão cortantes quanto espadas. Aí ele diz aqui dos 3 lugares, né? Sobrenatural é uma palavra perigosa e difícil em qualquer de seus sentidos mais amplos ou mais estritos. Mas as fadas, ela mal pode ser aplicada, a menos que sobre seja tomado meramente como um prefixo superlativo. É sobre, né? As histórias, né? Ele sempre joga assim. O Tolkien nunca te dá de bandeja. Ele ficou muito bravo com o Lewis, com esse livro aí, porque o Lewis também dedicou a ele, porque sabia que ele ia ficar bravo, e porque Lewis entrega. Tolkien não entrega jamais. Ele sempre fala em enigmas, né? Pois o homem, que é em contraste com as fadas, sobrenatural e frequentemente de estatura diminuta. Ele tira das fadas isso. Só seria um sobrenatural se fosse sobre histórias de fadas, um superlativo, e ele tira esse conteúdo, diz que isso é muito perigoso para as histórias de fadas, né?
em que ele traz então o homem para esse lugar de sobrenatural. Apesar de ser diminuto, né? Enquanto elas são naturais, muito mais naturais que ele. Tal é a sua sina. A estrada para a terra das fadas não é a estrada para o paraíso, nem mesmo para o inferno. Acredito eu, embora alguns tenham sustentado que ela possa levar para lá indiretamente por meio do dízimo do diabo. Está pagando o dízimo do diabo, é sujeito aí é ir lá para o inferno, né? O dízimo do diabo, a gente estava estudando aqui, né? O pagamento do dízimo. Como é que é? Aí ele diz, aí ele traz as três poesias que ele fala, né? Sobre essa estrada, né? Para a terra das fadas. Ó, não vês lá a estreita estrada que os espinhos e a macega cercam? Essa é a trilha da virtude, ainda que lá muitos se percam por ela. E não vês lá tão ancha é larga, estrada, uma é estreita, a da virtude. E agora essa é larga. E não vês lá tão ancha estrada, de lírio e relva e belo viso? Essa é a trilha da maldade, ainda que a chamem paraíso. E não vês lá bonita estrada no verde outeiro, que é a se enroscar? Esta estrada délfica terra, onde tu e eu vamos vagar. É a imaginação. A terra délfica, onde tu e eu vamos vagar. Porque só imaginar a estrada que pode levar aqui, ele diz onde é que é a estrada que pode levar à verdade, à virtude. Oh, não vês lá a estreita estrada que os espinhos e a macega cercam? Difícil de ver, né? Tem espinhos, tem... A macega é como se fosse assim uma vegetação como um espinheiro, assim, tem essa cerca, né, viva que é feita de um cacto, né? É tipo cacto mandacaru. E é uma cega, né? Você não consegue ver o que tem lá dentro, né? Ela tapa aquilo. Mas tem uma estreita estrada que os espinhos e a macega cercam. Essa é a trilha da virtude, ainda que muitos se percam por ela. Bem rico. Muito rico, né? Aí tu lê as cartas do diabo e vê isso aí, faz um sentido, né? Faz um sentido. Acho que finalizou bem assim o capítulo, né? Acho que combinou bem. E então é isso. Agradeço a todos que ouviram até aqui. Fiquem ligados que na próxima quinta, às 18 horas, tem mais um. Um abraço.